Como lidar com a culpa? Esse que vos fala é o pastor Mozart Guida e estamos aqui para mais um Conectados na Palavra de Cristo. O texto pelo qual nós faremos a nossa reflexão nesta oportunidade encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo de número 27, apenas o versículo de número 3 para a nossa reflexão nesta oportunidade. Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. Então Judas, que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e dos anciãos. Como lidar com a culpa? Esse é o tema do nosso Conectados nesta oportunidade. Antes de entrar propriamente dito no versículo da nossa reflexão, gostaria de fazer uma reflexão com você. Quanto vale o preço de cada produto? Como que as pessoas determinam o valor de um preço, de um produto? Como que é medido esse grau de valor? Como determinar o valor específico de alguma coisa? Vale quanto pesa? Qual é o valor? Será que este é o valor real pelo qual eu estou pagando nesse produto? Ou o produto especificamente tem esse valor? E por que eu estou fazendo esta pergunta? É obviamente com base no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 3, pelo qual nós fizemos a leitura. Quando Judas, arrependido de trair ao Senhor Jesus, a palavra de Deus fala que aquele que o traíra, vendo que ele foi condenado, algumas traduções não vai dizer arrependido, algumas outras traduções vai dizer com remorso, com peso, mas nesse sentido aqui, essa tradução fala sobre arrependido. E quando nós paramos para observar a traição de Judas ao Senhor Jesus, a primeira coisa que nós temos que trazer à nossa memória é que todos os discípulos o abandonaram. Todos os discípulos o abandonaram, Pedro, João, todos os discípulos abandonaram. Mas Judas, além de abandonar, foi aquele que traiu ao Senhor Jesus. Mas, fundamentado na pergunta inicial, o tema do nosso Conectados, como lidar com a culpa? A palavra de Deus aqui nos mostra que Judas, a partir do momento que ele viu que Jesus Cristo estava sendo condenado, que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo agora havia sido condenado, ele, arrependido, o que ele faz? Ele pega aí as 30 moedas e devolve, não aquilo que era a origem daquilo que ele fez. Porque qual que seria a atitude de Judas? Era ele buscar o perdão, ir até ao Senhor Jesus Cristo e falar, eu estou arrependido. Mas o que me chama a atenção é que nós não vemos um Judas aqui realmente arrependido. Porque se de fato ele estivesse arrependido, ele teria ido até ao Senhor Jesus Cristo, teria pedido perdão, e naturalmente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é perdoador, ele certamente teria aceitado o pedido de perdão de Judas. Mas Judas, ele não fez, não teve essa atitude de pedir perdão ao Senhor Jesus. Mas verdade é que quanto valia Jesus Cristo para a sociedade da época? Para Judas, ele valia 30 moedas, é o peso que se foi pago pela traição. Ou seja, para Judas, ele valia apenas 30 moedas de prata. Mas com base no tema do nosso Conectados, para os anciãos e os sacerdotes da época, Jesus Cristo não valia absolutamente nada, porque quando Judas ele devolve as 30 moedas, eles não depositam aquele dinheiro no gasofilácio. Eles dizem que
havia sangue naquele dinheiro. O que eles fazem? Eles compram um campo onde se tornou em um cemitério, um campo onde fica um lugar onde era o cemitério dos estrangeiros. Então aquele dinheiro foi utilizado para essa finalidade. E curiosamente, Judas, ao ter essa atitude de devolver as 30 moedas de prata aos senhores da lei, aos doutores da lei, aos anciãos, eles respondem de uma forma muito fria, dizendo: o que nós temos contigo? O que nós temos contigo? Ou seja, nós não estamos muito preocupados com a sua atitude. Nós não estamos preocupados com o seu possível arrependimento. Ou seja, agora você tem que carregar esse peso da culpa. E, queridos, é muito interessante porque o peso da culpa do pecado, da culpa, às vezes, até da traição, ele precisa ser trazido até o Senhor Jesus. Ele precisa ser levado ao Senhor Jesus para que esse peso da culpa não se transforme em um remorso. Remorso esse que também tomou a vida de Judas, que o levou, obviamente, aí a tirar a sua própria vida. Para Judas, ele valia 30 moedas. Mas e para você, para nós, quanto vale o nosso Senhor Jesus? Quem ele é para nós realmente? O que nós estamos investindo do nosso tempo, do nosso recurso, na obra, o que nós estamos investindo para que o nome de Jesus Cristo seja glorificado. Notem que Judas não soube lidar com o peso da culpa. Como eu disse, ele poderia ter procurado ao Senhor Jesus, ter pedido perdão a Jesus Cristo e ele certamente teria perdoado. Mas Judas preferiu procurar aqui os doutores da lei, os sacerdotes, os anciãos, com aquele remorso. Ou seja, deveria ter ido até a Jesus Cristo, até o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pedido perdão a ele, mas ele não tem essa atitude. Quanto vale Jesus Cristo para você? Quanto vale para você? Quanto vale para sua família? Quanto vale para sua casa? Como vale? Como nós vamos resolver a questão, o peso da culpa? Nós só conseguiremos resolver o peso da culpa quando nós realmente levarmos até o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não fique com o peso da culpa. Leve até o Senhor Jesus, peça perdão a Ele, reconheça a sua falha, reconheça os seus pecados e certamente Ele perdoará. Então, que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua casa. Não fique jamais com o peso do remorso, muito menos com o peso da culpa. Apresente-se ao Senhor Jesus para que Ele possa perdoar, para que Ele possa continuar cuidando, para que Ele possa continuar guardando. Que Deus abençoe todos vocês. Eu fico por aqui. Até o nosso próximo Conectados na Palavra de Cristo. Quero pedir um favor para você, você que assistiu esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com um amigo, com uma vizinha, de maneira que a palavra ela possa ser proclamada para outras pessoas. Que Deus abençoe todos vocês. Fiquem com a santa e gloriosa paz de Cristo Jesus.